Rodrigo, um renomado psiquiatra, encarou o vazio da cama ao seu lado, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Duda não estava lá. Ele olhou para o relógio na mesa de cabeceira e viu que já passava das 2 da manhã. Ela não costumava sair sem avisar. Ele pegou o celular e ligou para ela, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Começou a andar de um lado para o outro no quarto, sentindo-se cada vez mais inquieto. Ele sabia que precisava se acalmar, que talvez ela estivesse com as amigas, mas algo em seu íntimo dizia que algo estava errado. Respirou fundo e decidiu ir até a cozinha para tomar um copo de água. Ao chegar à cozinha, encontrou a porta aberta. Ele entrou e viu que a chave ainda estava na fechadura. Isso não era normal. Ele olhou ao redor e percebeu que algo estava fora do lugar. Uma cadeira estava tombada no chão, a cortina parecia rasgada. Foi quando ele percebeu que algo estava realmente errado. Ele ligou para a polícia, que logo chegou ao local. Eles vasculharam a casa, mas não encontraram nenhuma pista. Rodrigo estava inconsolável, sem saber o que fazer. Ele ligou para todos os amigos e familiares de Duda, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Enquanto esperava por notícias, Rodrigo começou a se questionar sobre a vida que levava com Duda. Ele pensou em como era pouco presente em casa por conta de seu trabalho como psiquiatra renomado. Pensou em como Duda sempre parecia tão feliz, mas será que ela estava realmente feliz? Será que ele a conhecia de verdade? Com o passar dos dias, Rodrigo mergulhou cada vez mais fundo em sua busca por respostas. Ele procurou em cada canto, vasculhou cada gaveta, conversou com cada conhecido de Duda. E a cada pista que surgia, mais ele percebia que não conhecia sua esposa como pensava. Este foi apenas o começo de uma jornada longa e emocionante, cheia de mistérios, reviravoltas e descobertas. Uma jornada que levaria Rodrigo a confrontar seus próprios medos e limitações, e descobrir que a verdade pode ser muito mais complexa do que imaginava. Rodrigo estava sentado na sala de espera do hospital, com as mãos suadas e o coração acelerado. Ele havia recebido uma ligação da polícia, informando que haviam encontrado um corpo. Eles ainda não tinham certeza se era de Duda, mas a descrição da roupa era a mesma que ela usava na noite em que desapareceu. Ele tentou controlar a ansiedade e se lembrar das técnicas de meditação que costumava ensinar a seus pacientes. Mas nada parecia funcionar. Ele estava no limite. Finalmente, o médico entrou na sala de espera. Doutor Rodrigo? Perguntou o médico. Sim, sou eu, respondeu Rodrigo, levantando-se rapidamente. Me desculpe, mas não tenho boas notícias. Encontramos o corpo de uma mulher em uma vala perto da cidade. A roupa e as características físicas batem com as descrições de sua esposa. Precisamos que você venha identificar o corpo, disse o médico, com uma expressão de pesar. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ele seguiu o médico até a sala onde o corpo estava. Quando viu o rosto de Duda, coberto de hematomas e cortes, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele chorou sem parar, abraçando o corpo frio de sua amada. Enquanto a polícia fazia a perícia no local, Rodrigo começou a pensar em todas as perguntas que ainda não tinham resposta. Quem teria feito isso com Duda? E por quê? Ele se lembrava de algumas brigas que tiveram, mas nada que justificasse tamanha violência. Ele decidiu que precisava investigar por conta própria. Começou a procurar pistas em cada canto, vasculhando as coisas de Duda e conversando com todos que tinham tido contato com ela nos últimos dias. Foi quando encontrou uma carta estranha, escondida embaixo do tapete da sala. A carta era antiga, com marcas de envelhecimento e uma caligrafia irregular. Ela dizia: Querida Duda, não sei se você vai ler esta carta, mas preciso me desculpar pelo que aconteceu no passado. Eu não devia ter feito aquilo, mas não conseguia controlar meus impulsos. Espero que você possa me perdoar um dia. Com amor. J. Rodrigo não conseguia entender o que aquilo significava. Quem seria esse tal de J? E o que teria acontecido no passado? Ele guardou a carta consigo e continuou investigando, determinado a descobrir a verdade por trás do desaparecimento e morte de sua esposa.
Rodrigo passou a noite em claro pensando na carta que havia encontrado. Ele estava decidido a descobrir quem era esse tal de Jota e o que ele havia feito no passado. Depois de muito pesquisar, ele finalmente descobriu que Jota era o ex-namorado de Duda. Ele conseguiu encontrar o endereço de Jota e foi até sua casa para confrontá-lo. Quando chegou lá, Jota estava visivelmente surpreso e assustado ao ver Rodrigo. Ele o convidou para entrar e explicou que não tinha nada a ver com o desaparecimento e morte de Duda. Rodrigo mostrou a carta para Jota e perguntou sobre o que havia acontecido no passado. Jota suspirou e contou que, anos atrás, havia abusado fisicamente de Duda durante uma briga. Ele se arrependeu imediatamente e pediu desculpas, mas Duda terminou o relacionamento e nunca mais quis vê-lo. Rodrigo ficou chocado com a revelação e não sabia como lidar com essa informação. Ele decidiu ir embora e pensar sobre o que fazer a seguir. Enquanto caminhava pela rua, ele se lembrou de um detalhe que havia esquecido, e na noite em que Duda desapareceu, ela havia mencionado que precisava encontrar alguém, mas não tinha especificado quem. Ele decidiu voltar para a casa de Jota e perguntar se ele sabia alguma coisa sobre a pessoa que Duda queria encontrar. Jota ficou um pouco hesitante, mas acabou confessando que Duda havia marcado um encontro com um velho amigo de escola, que ela não via há anos. Rodrigo agradeceu a informação e partiu em busca desse amigo de escola. Ele conseguiu localizá-lo em outra cidade e marcou um encontro para conversar com ele. Quando se encontraram, o amigo de escola de Duda contou que ela havia mencionado que estava sendo seguida por alguém, mas não sabia quem era. Rodrigo ficou cada vez mais intrigado com essa informação. Quem poderia estar seguindo Duda? E por quê? Ele decidiu que precisava continuar investigando e descobrir a verdade por trás desse mistério. Depois de descobrir que Duda havia marcado um encontro com um amigo de escola e que estava sendo seguida por alguém, Rodrigo estava mais determinado do que nunca a encontrar a verdade sobre seu desaparecimento e morte. Ele decidiu revisitar o local onde o corpo de Duda foi encontrado para tentar encontrar alguma pista que pudesse ajudá-lo a solucionar o caso. Quando chegou lá, ele notou um pedaço de papel amassado perto do local onde o corpo havia sido descoberto. Ao desamassá-lo, ele percebeu que era um bilhete de Duda com o endereço de um lugar desconhecido. Rodrigo decidiu seguir essa pista e descobriu que o endereço era de uma pequena casa abandonada na periferia da cidade. Ele entrou na casa e encontrou algo chocante, um porão com diversas fotos de Duda, além de recortes de jornal sobre seu desaparecimento e morte. Rodrigo estava perplexo e assustado com o que havia encontrado. Enquanto examinava as fotos e os recortes, ele ouviu um barulho vindo da entrada da casa. Ele rapidamente escondeu as fotos e se escondeu em uma sala próxima. Lá, ele encontrou um diário antigo que pertencia a Duda. Ao ler o diário, Rodrigo descobriu que Duda havia se envolvido com um homem casado e que ele havia ameaçado expor o caso para sua esposa e seus amigos. Ele também descobriu que esse homem era ninguém menos que Jota, o ex-namorado de Duda. Rodrigo estava chocado com essa revelação e decidiu confrontar Jota novamente. Quando o encontrou, ele mostrou as fotos e o diário para ele e exigiu explicações. Jota confessou que havia ficado obcecado com Duda e que havia matado ela para evitar que ela revelasse seu caso para sua esposa e amigos. Rodrigo ficou horrorizado com essa confissão e decidiu chamar a polícia. Jota foi preso e condenado pelo assassinato de Duda. Finalmente, Rodrigo havia encontrado a verdade sobre o desaparecimento e morte de Duda. Embora aliviado por ter resolvido o caso, ele ainda sentia tristeza e raiva pela morte de sua esposa. Ele sabia que nunca seria capaz de esquecer o que havia acontecido, mas esperava que a justiça traria algum tipo de paz para a alma de Duda e para seus entes queridos. Depois de resolver o caso do assassinato de Duda, Rodrigo decidiu que precisava dar um novo rumo para sua vida. Ele havia se tornado obcecado pela morte de sua esposa e isso havia afetado profundamente sua saúde mental e emocional. Ele decidiu deixar seu emprego de psiquiatra e se mudar para uma cidade pequena no interior do estado. Lá, ele esperava encontrar paz e tranquilidade para curar suas feridas e recomeçar sua vida. Assim que chegou à cidade, ele alugou uma casa simples e começou a explorar o local. Ele descobriu que havia um parque nas proximidades que era frequentado pelos moradores locais e decidiu visitá-lo. No parque, ele conheceu uma mulher chamada Daniela. Ela era uma enfermeira local e estava passeando com seu cachorro quando eles se encontraram.
Eles começaram a conversar e descobriram que tinham muitas coisas em comum. Com o passar do tempo, Rodrigo e Daniela se aproximaram e começaram a namorar. Rodrigo estava feliz por ter encontrado alguém que o entendia e que o ajudava a superar sua dor e sofrimento. Juntos, eles exploraram a cidade e se apaixonaram pela tranquilidade e simplicidade da vida no campo. Rodrigo decidiu abrir um pequeno negócio de consertos de eletrodomésticos e se tornou um membro ativo da comunidade local. Ele sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido com Duda, mas agora ele tinha um novo propósito na vida. Ele estava determinado a seguir em frente e a encontrar a felicidade que havia perdido. O fim do caso de Duda marcou o começo de uma nova jornada para Rodrigo. Ele aprendeu que, embora a vida possa ser cruel e injusta às vezes, ainda há esperança e possibilidades de encontrar a paz e a felicidade. E assim, ele começou a construir uma nova vida para si mesmo e para aqueles que o amavam.